Acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do Progredir Infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/Seitonoi Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNI Brasil e acesse sni.org.br. Programa Seitonoi na TV a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá, feliz dia! Muito obrigado pela sua companhia. Prepare-se para uma agradável viagem pelo maravilhoso mundo de Deus, onde você já é possuidor de todas as bênçãos. Porque está no ar o programa Seitonoi, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. E no quadro Sou Feliz de hoje, o jovem Eque Falcão Ribas nos passa sua experiência de vida depois que descobriu a importância de ter gratidão aos pais. Coisas começaram a acontecer, coisas que eu queria, coisas muito boas. E finalmente foi realizado o meu sonho de voltar ao Brasil. E depois você confere a palestra do preletor José Maria Coelho com o tema Por que é necessário orar? Orar não é rogar ou implorar a Deus, e sim o ato de promover, por meio de pensamentos e palavras, a manifestação de boas coisas que estão disponíveis desde o princípio no mundo da existência verdadeira. Gente, é um sucesso editorial há mais de 40 anos o Palavras de Luz da Seitonoi. E em 2016 ele ainda está mais bonito nos formatos mesa e parede. O presente mais positivo de todos agrada aos olhos e preenche de vivacidade a sua mente com mensagens como essa. Vamos ver? A genialidade já está no interior de todas as pessoas. Bom demais, né, gente? Faça como milhares de lares e empresas brasileiras que a cada dia do ano viram a página para uma palavra de entusiasmo, coragem e proteção de Deus em todas as atividades do dia. Adquira pelo site www.sni.org.br/livraria virtual ou na sede mais próxima de você. Não dê chance não para o estresse, a depressão ou a crise. Espante a má sorte e ilumine sua vida com Palavras de Luz 2016 da Seitonoi, o presente mais positivo de todos, para você. O senhor Eque Falcão Ribas encontrou na Seitonoi a chave que abre as portas para uma vida mais feliz, a gratidão aos pais. Então, vamos conferir agora no quadro Sou Feliz mais uma história em que o amor sai o vencedor. Vamos ver? Eu nasci no Brasil, nasci em Olinda, Pernambuco, mas eu tive a oportunidade de viajar para fora do Brasil bem cedo, aos 10 anos de idade. E até então eu já tinha viajado a outros países e quando eu conheci a Seitonoi, foi em Nova York, aos 15, 16 anos de idade, alguém me passou um livro chamado Livro dos Jovens. E eu não tinha conhecido meu pai até aquela época. Inclusive, eu não tinha ido ao Brasil até os 19 anos de idade. Eu tinha certos problemas na escola e tal, porque eu não me sentia que conhecia a minha origem, o Brasil, meu pai biológico. Então eu decidi voltar ao Brasil para conhecer, e foi essa época dos 19 anos de idade. Aí eu conheci meu pai e conheci melhor minha família. Até então eu não tinha visto ninguém há 9 anos. Aí nessa oportunidade cresceu a vontade cada vez mais de voltar a morar no Brasil. Mas passaram-se muitos anos e eu acabei não voltando ao Brasil para morar, né? Só a passeio. Aí quando houveram dificuldades de comércio, da economia no país, nos Estados Unidos, eu considerei voltar seriamente ao Brasil. E voltei. E
tudo que parecia não fazer assim muito sentido ou valor nos livros que eu li, eu acabei aplicando no dia a dia. Aí, quando eu conheci meu pai, eu comecei a entender por que as pessoas têm tantos problemas com os pais. Eu achei que ia ser uma maravilha, eu achei que ia ser muito fácil. Então eu tinha uma ilusão de que ter um pai é sempre maravilhoso e tudo. Eu tinha um ideal do que era ter um pai. E não foi bem o que eu esperava. Depois de eu ter entendido isso, aí eu conversei com pessoas assistindo e me aconselharam a ler uns livros. Depois que eu li, eu comecei a entender melhor. E aí eu comecei a praticar. Eu não tinha um sentimento de amor pelo meu pai. Eu conhecia ele como um amigo ou uma pessoa desconhecida. Aí, ao despertar, pouco a pouco, essa sensação de amor pelo pai, coisas começaram a acontecer, coisas que eu queria, coisas muito boas. E finalmente foi realizado o meu sonho de voltar ao Brasil. Mas não só isso, eu comecei a realizar vários sonhos. Então eu descobri que realmente quando você se reconcilia e você tem uma conexão com os seus pais, com sua mãe, com seu pai, você cria oportunidades, você parece que abre a percepção de que você realmente é capaz e tem merecimento, e essas coisas acontecem naturalmente. Administrar a vida só no campo do visível já não é o suficiente, não é? Nem a ciência acredita mais somente no materialismo puro. É o espírito que vive, é a mente que está por trás de tudo, portanto, é preciso aprender a lidar com essas forças, não é? E nós vamos aprender agora porque é necessário orar, na palestra com o preletor José Maria Coelho. Muito obrigado aos nossos amigos telespectadores que estão agora aí ligados no programa Seicho Noye na TV, o modo de feliz de viver em harmonia com a natureza. Muitíssimo obrigado. O professor nos ensina por que é necessário orar. E ele diz assim: orar não é rogar ou implorar a Deus, e sim o ato de promover, por meio de pensamentos e palavras, a manifestação de boas coisas que estão disponíveis desde o princípio no mundo da existência verdadeira. No mundo da existência verdadeira, tudo que é bom já está preparado para nós. Todas as coisas boas estão nas mãos de Deus Pai e Ele está pronto para oferecê-las a nós, seus filhos, assim que o chamarmos e expressarmos o que desejamos. As boas coisas que desejamos já existem, mas não nos serão concedidas enquanto não entrarmos em contato com Deus. Aproveitando esse gancho, tem um amigo nosso telespectador que pergunta, né, ele nos pergunta o que é Deus para Seicho Noye e como ele pode entrar em contato com esse Deus. Então, na verdade, em primeiro lugar, Deus para Seicho Noye é a fonte da criação, Deus é o espírito que permeia o universo, é a força que permeia o universo, é amor, é onipotente, é onisciente, é sabedoria que preenche todos os lugares. E para entrar em contato com esse Deus, existem duas formas. A primeira é uma forma estática. Na Seicho Noye nós aprendemos a meditação Shinsokan, que você pode aprender aí numa reunião próxima da sua casa. Para descobrir essa reunião próxima da sua casa, você pode estar ligando para o 0800 770 2600. 0800 770 2600. Aí o atendente vai indicar para você um local de reunião bem próximo da sua casa, onde você pode aprender a maneira estática de entrar em contato com esse Deus através da prática da meditação Shinsokan. E a segunda maneira de entrar em contato com esse Deus, na Seicho Noye nós aprendemos que Deus é amor. E entrar em contato com esse Deus é você viver o seu cotidiano com o coração repleto de amor. Amar a si mesmo, amar aos seus familiares, amar aos seus pais, seus filhos, amar o trabalho que você faz,
viver verdadeiramente o amor no cotidiano. De maneira simples, viver o amor no cotidiano nada mais é que ter uma mente dócil, uma mente que agradece. E ao inverso disso, tudo aquilo que está dissonante com Deus é a mente da queixa, do ciúme, da inveja, da maledicência. Então são essas atitudes mentais que não sintonizam com Deus. Então é uma maneira bem simples para você viver Deus no cotidiano, ou entrar em contato com esse Deus da Seichonoye, esse Deus do universo maravilhoso, é simplesmente você ter a mente que agradece, agradecer a todas as coisas. Quando você tomar a postura de dizer muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, você com certeza já está em sintonia, com a grande vida de Deus, e aí tudo vai dar muito certo na sua vida, ok? Então, no livro Meditando sobre a Vida, o professor continua nos ensinando o seguinte, que no mundo da existência verdadeira, tudo que é bom já está preparado para nós. Todas as coisas boas estão nas mãos de Deus Pai, e Ele está pronto para oferecê-las a nós, seus filhos, assim que o chamarmos e expressarmos o que desejamos. As boas coisas que desejamos já existem, mas não nos serão concedidas enquanto não entrarmos em contato com Deus. E sob o prisma do mundo fenomênico, as boas coisas que existem no mundo da existência verdadeira são apenas possibilidades. A verdade, porém, é que elas existem desde o princípio. Entretanto, para obter o que queremos, é preciso expressá-lo em palavras. Aí ele conta aqui uma historinha. Para ilustrar esse fato, vou contar o caso de uma linda moça que estava apaixonada por um rapaz. Ela também estava apaixonado por ela. Portanto, já existia o amor entre eles. Mas o rapaz não expressou os seus sentimentos por meio de uma carta, nem foi falar para ela para se declarar. E a moça ficou à espera de que o rapaz a pedisse em casamento. Aí o tempo foi passando e nada de o rapaz se declarar para ela. Por fim, a bela jovem perdeu as esperanças e, obedecendo às ordens dos pais, casou-se com outro. Olha que triste. Mas enfim, as boas coisas que existem desde o princípio no mundo da imagem verdadeira são como essa linda moça. Estão à espera de você para fazer parte de sua vida. Mas se você não expressar claramente o desejo de consegui-las, não se manifestarão concretamente em sua vida. Na verdade, né, isso aqui é mais ou menos como o tal do Deus da oportunidade que conta na mitologia, que só tem cabelo na frente. E ele está na sua frente. Está dando oportunidade de você agarrar no cabelo do Deus da oportunidade. Mas a gente não sabe se pode agarrar, então como você não sabe que se pode agarrar, você deixa o Deus da oportunidade passar e a hora que você pensa em agarrar, você vai ver que ele é careca atrás, não tem mais cabelo. Ou seja, existem muitas pessoas que estão esperando uma oportunidade para que Deus se manifeste em minha vida, para que Deus se manifeste na sua vida. Esta oportunidade, ele diz assim, que no mundo fenomênico, ele não passa apenas de uma possibilidade de acontecer. Por quê? Porque quando você começa a olhar a sua vida sob o prisma do mundo fenomênico, no mundo fenomênico tudo tem prazo, tem tempo, o tempo corre muito rápido, no mundo fenomênico existe uma concorrência muito grande, e existe uma mente lógica, uma mente racional, que não permite que você entre em contato com o mundo da religiosidade, que é um mundo onde o emocional é que precisa tomar conta. O emocional, quando ele toma conta, ele faz com que você rompa a relação com as coisas da razão. E aí, então, aí Deus começa a se manifestar. Isso de maneira mais clara, assim, para você entender, a gente começa a perceber, através dos relatos de experiências que a gente ouve aí pela Seichonoye. Eu conheço o relato de uma pessoa que ele estava internado, né, num determinado local para tratamento de recuperação, né, de drogas, e ele, na verdade, foi parar num sanatório, e foram momentos horríveis que ele passou naquele local. E num determinado momento, ele começou a pedir a Deus que ele não queria mais passar por aquilo. Ele dizia, se o Senhor existe, me dê uma oportunidade de sair deste local. E aí a gente precisa estar ligado, né? Quando você faz oração, uma coisa que eu sempre digo para a galera, é que a gente precisa, além de se emocionar, você precisa prestar atenção nos sinais. E Deus deu, talvez, um sinal para que ele achasse a solução dos seus problemas, de uma forma, talvez, um tanto quanto meio bizarra. Era na hora do almoço no manicômio,
e ele foi almoçar, e nisso veio uma outra pessoa com determinados problemas, e essa pessoa chegou até o lado dele, se agachou e começou a fazer necessidades enquanto ele estava ali almoçando. E ele ficou horrorizado com aquilo e começou a passar mal, foi correndo, né, até o local para poder vomitar, uma coisa assim, que estava passando mal. E de repente, quando ele abriu a tampa do lixo, naquele lixo lá tinha uma revista Fonte de Luz, que é a publicação mensal da Seiichi Onoye. E ele então pegou a revista e começou a ler a revista. E na revista estava assim escrito: reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra. Quando você efetivar a reconciliação com todas as coisas do céu e da terra, tudo será teu amigo. Mesmo que agradeças a Deus, se não consegues, porém, agradecer a teus pais, não estás em conformidade com a vontade de Deus. Aí ele começou a perceber que era o sinal que Deus estava dando na vida dele para mudar aquela situação. E ele começou a ler toda a revista, e ali ele percebeu que a primeira coisa que ele tinha que fazer para mudar aquela situação era agradecer. E ele começou a exercitar, sem nunca ter ido em uma reunião da Seiichi Onoye, ele começou a exercitar a gratidão e dizer muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado a tudo que ele fazia. Muito obrigado desde manhã até anoitecer, e passado mais ou menos uma semana, ele recebeu alta. O médico disse que ele não precisava estar naquele local. Ele voltou para casa, e quando ele chegou em casa, ele foi procurar a Seiichi Onoye. E eu sei essa história, na verdade, que eu tive a oportunidade de conhecer essa pessoa lá na academia da Seiichi Onoye em Ibiúna, onde ele participou de um seminário pela primeira vez, e a gente conversou, e ele me contou essa história toda. E eu fiquei assim, realmente emocionado de perceber que o ensinamento da Seiichi Onoye, ele está aí, né, espalhado por todos os lugares do mundo, em todo lugar, e quando você se liga a Deus através dessa humildade, que é uma coisa que é fundamental no mundo da religiosidade, ter humildade, ele teve humildade diante de Deus, de pedir, me ajuda. E Deus disse, claro que ajuda. Deus não nega ajuda para o seu filho. E ele achou, então, a revista ali naquele local, e a revista transformou a vida dele. O professor Masaharu Taniguchi, na página 31 do livro Meditando sobre a Vida, ele diz o seguinte, que a verdadeira oração consiste em expressar claramente a posse daquilo que está à nossa disposição no mundo da imagem verdadeira. Todos devem orar, mas em vez de pedir ou implorar algo, devem afirmar a posse de algo que lhes pertence desde o princípio. Essa é a correta maneira de orar. As coisas boas que estão à nossa disposição são como uma grande variedade de barris de bebidas enfileirados numa enorme fábrica de bebidas. Mesmo que essas bebidas estejam à nossa disposição, cabe a nós fazer a escolha. Em seguida, precisamos tomar a iniciativa de abrir a torneira do barril, pois se não fizermos isso, a bebida não fluirá para o nosso copo. Nessa analogia, o ato de abrir a torneira corresponde ao ato de orar, por meio do qual fazemos fluir do mundo fenomênico, fazemos fluir para o mundo fenomênico as coisas boas já existentes no mundo da imagem verdadeira. Ele diz assim que a finalidade da oração é o aprimoramento da alma. Aprimorar a alma através da oração nada mais é que exercitar a fé naquilo que existe de verdade no mundo da imagem verdadeira. Para exemplificar isso, vou contar uma história que o professor Seiichi Taniguchi nos conta num livro de sua autoria. Ele diz que, em determinada ocasião, Jesus estava no barco com alguns discípulos, em determinado local, já no meio do mar, e de repente o barco parou e Cristo desceu do barco, começou a caminhar sobre a água. E de repente ele chamou um dos discípulos, né, e chamou Pedro, dá um pulinho aí. Eu não sei se ele falou com essas palavras, mas ele falou mais ou menos assim, Pedro, chega aí. E o Pedro foi, né? Jesus estava chamando, Pedro desceu do navio e foi até Jesus. E de repente começou a ventar e Pedro começou a afundar. E Cristo se aproximou de Pedro, pegou pela mão e disse, homem de pouca fé. Na verdade, o professor Seiichi nos esclarece o seguinte desta parábola. O professor Seiichi Taniguchi, então, nos ensina que Pedro, na verdade, caminhou sobre a água. Quando ele manifestou a docilidade de seguir as palavras de Cristo, Pedro vem,
ele aceitou com docilidade, com humildade o convite e estava caminhando sobre a água. Mas, de repente, quando o vento bateu, veio uma ventania muito forte. O vento representa as manifestações fenomênicas. O atrito, a desarmonia, a desavença, a falta de dinheiro, a falta de compreensão, o ciúme, o ódio, a inveja. Quando o vento veio, Pedro se desconcentrou da imagem verdadeira do Cristo e começou a afundar. Aí por isso que Cristo veio até ele e segurou na mão e disse: homem de pouca fé, chamando a atenção para que, se ele continuasse olhando para aquilo que é verdadeiro, para aquilo que chama-se a imagem verdadeira da vida, o Deus que é bom, belo, perfeito e harmonioso, com certeza ele conseguiria caminhar sem nenhum transtorno, sem nenhuma desavença, ok? E isso também acontece no nosso cotidiano. Quando nós fazemos a oração e aprendemos que orar é simplesmente compreender, contemplar aquilo que existe verdadeiramente, então por mais que as manifestações fenomênicas apareçam, nós vamos conseguir lidar com elas de maneira bastante serena, tranquila e calma, olhando sempre para aquilo que existe de verdade, para o Cristo da imagem verdadeira, para a imagem verdadeira que é perfeição e harmonia. Aí depois ele diz na página 33 que nós podemos fazer uma oração ou uma mentalização para que a gente purifique a nossa postura mental, o nosso conteúdo mental, sempre através de mentalizações. E aqui ele faz uma mentalização que gostaria que você também agora em casa fechasse os olhos, inspirasse o ar lenta e silenciosamente, solte o ar lentamente também e mentalize a seguinte oração: Deus, fazei com que vossa sabedoria flua para a minha mente e me ensine como proceder. Neste momento, estou sentindo a vossa sabedoria fluir para mim e apuro os ouvidos da alma para ouvir o vosso ensinamento e vossa orientação. A cada dia, recebo um novo fluxo de sabedoria e consigo aprofundar mais e mais o conhecimento da verdade. Muito obrigado. Aí, à medida que a nossa compreensão da verdade se aprofunda por meio de orações como essa, constatamos melhora no mundo ao redor, que é reflexo da mente. Como também sentimos a alma purificada e então uma grande alegria brota do fundo do nosso coração. Então, quando a gente redescobre essa alegria que vem do profundo do nosso coração, é natural o desejo que manifesta em nós de retribuir a graça recebida. Então eu queria fazer um convite para você que está nos assistindo agora, que nos auxilie a manter o programa da Seichonoye aí para todo o Brasil e também para os países da América Latina, ligando aí 0800 770 2600 para se tornar um mantenedor do programa da Seichonoye, ou entre lá no nosso site www.sni.org.br e entre lá na livraria virtual, conheça o site, tudo lá para que você possa de alguma forma estar contribuindo para que a gente possa estar espalhando aí pelas ondas da TV essas palavras maravilhosas de esperança, de vida e de alegria para todas as pessoas. Muito obrigado pela sua atenção. Até uma outra oportunidade. Muito obrigado. Que bom! Traga seu coração mais para perto da telinha. Dê um passo diante da direção de Deus, viu? Você faz isso com certeza acompanhando sempre o nosso programa Seichonoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. É sempre uma alegria muito grande saber que você está aí do outro lado da telinha e que o ensinamento da Seichonoye, essa filosofia de vida maravilhosa, de algumas formas está beneficiando aí a sua vida e dos seus familiares, viu? Muito obrigada pela companhia de sempre. E tenha certeza que uma religiosidade casual, como uma tarefa a cumprir ou que é usada como pronto-socorro só nas horas difíceis, não é uma relação verdadeira com Deus, não. Então, contate-se agora com o Pai sempre, a começar por agora, em nosso momento de oração. Oração para prosperar vivendo de acordo com a lei do universo. Deus é a lei que rege o universo. A lei do universo não é lei que mata, e sim lei que vivifica. Portanto, aqueles que vivem em conformidade com a lei do universo são vivificados.
e aqueles que vivem infringindo a lei do universo encontram a morte. Eu, que sei disso, prometo a mim mesmo viver sempre em conformidade com a lei que rege o universo. Como eu obedeço à lei do universo, Deus me abençoa. Obedecer à lei do universo é obedecer a Deus. Como eu ajo em conformidade com a vontade de Deus, as coisas que eu faço alcançam infalivelmente o êxito. A lei do universo é harmonia, é equilíbrio. Os excessos fatalmente serão punidos. Eu sigo a orientação de Deus e procedo de modo a resolver todas as coisas com harmonia e equilíbrio. Por isso, todas as coisas com que lido encontram sempre uma solução harmoniosa. Um sábio da antiguidade disse que pela submissão obtém-se a máxima liberdade. Realmente a submissão à lei do universo conduz à máxima liberdade. Em tudo eu me abstenho de impor o meu eu e procuro agir em conformidade com a lei máxima do universo. Por isso, todas as coisas que eu faço desenvolvem-se sem contratempos, com a colaboração de Deus. A lei do universo é amor. O amor consiste em não impor o eu e agir de acordo com a verdade de que eu e os outros somos um. Portanto, eu vivo sempre em harmonia com os outros e procuro sempre agir visando a felicidade dos outros. E como eu e os outros somos unos, o amor que eu dirijo aos outros beneficia também a mim mesmo, retornando como minha própria felicidade.